Hoje eu venho trazer pra vocês a resenha e algumas frases que me marcaram lendo Minha Sombria Vanessa. Aqui, Isabela, e bem-vindos ao Lembrete Literário. Antes de mais nada, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e também me siga lá no Instagram. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link do livro, caso vocês queiram comprar direto na Amazon. Então, se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão e isso não interfere em nada no valor do produto, tá? Bom, é um pouco difícil falar desse livro. Ele saiu agora em maio, se eu não me engano, e aí eu realizei a leitura dele agora na Maratona Literária de Inverno. Não gosto de ler coisas do tipo, ou se você se sente muito fragilizado lendo coisas assim, realmente eu não recomendo este livro. Mas, depois que eu li Passarinha, eu acho que eu vou começar a ler livros, mais livros de gêneros diferentes, mais livros que abordam problemas em vários aspectos, porque eu acho que o Passarinho me ensinou muito nessa questão de se colocar no lugar do outro, a própria empatia. Então, muitas vezes a gente que está de fora, muitas vezes a gente julga antes de saber as situações, a gente que está de fora, a gente acha que sabe o que é melhor para a pessoa, ou o que faria na situação dela sem a gente nunca ter passado por isso. Então, eu acho que leituras assim nos fazem refletir muito sobre as dores e os problemas do próximo, sabe? Então, assim, eu fiquei bem angustiada, eu fiquei bem frustrada em várias partes do livro e, assim, eu não consegui fazer a leitura de uma forma contínua, eu tinha que parar, tinha que dar uma respirada e depois voltar à leitura, sabe? Porque realmente incomoda bastante. Então eu vou fazer pra vocês a resenha sem spoilers agora e no final do vídeo eu vou falar todas as frases, as citações que eu marquei e que mexeram comigo, né? Então é isso. Bom, então no passado nós temos a Vanessa indo estudar nesse colégio interno. Ela tem 15 anos, ela sempre se achou uma garota diferente das outras. Ela sempre se achou muito madura para sua idade, então ela é uma garota muito sozinha, ela não tem amigos e tal. Ela gosta muito de escrever, ela escreve muito bem. E a aula que ela mais gosta é a aula de literatura, que é do professor Jacob Strain, não sei como se pronuncia. E ele, no passado, ele já tem 42 anos, então não vai demorar muito para ele demonstrar interesse pela Vanessa. Então, a Vanessa tem 15 anos e ele 42. E no presente, já 17 anos depois, né, nós temos a Vanessa recebendo a notícia, ela vendo a notícia do professor dela sendo acusado por uma outra ex-aluna dele de abuso sexual, e saindo nas notícias e tal. Ela fica mexida com toda essa história de voltar à tona e tal. E ela é uma peça-chave para poder colocar um ponto final em tudo isso, mas em nenhum momento ela acredita que tenha sido abuso, em nenhum momento ela acredita que tenha sido estupro, vítima, nem nada do tipo. Então a gente vai ter esses dois pontos de vista nesse problema todo. Então, assim, a Vanessa, enquanto criança, ela se sente honrada por ser amada por um homem mais velho, por um homem maduro, vamos assim dizer, porque ele já teve as experiências da vida, ele sabe reconhecer, diferente dos adolescentes, aquela coisa boba e tal. Então ela se sente, nossa, no pedestal por ser amada pelo seu professor. E aí nós vamos ver a trajetória deles, de todos os encontros, de como tudo começou. E é muito pesado porque a gente enxerga, a gente consegue ver as situações em que esse professor, ele é muito conveniente. Ele sabe dizer exatamente o que ela quer ouvir. Ele sabe falar o que ela precisa, sabe? Ele sabe elogiar da forma certa. Então ele sabe inverter bem os papéis, ele sabe manipular muito bem a cabeça da Vanessa para ela poder cair na lábia dele. E a todo momento ele vai falando na cabeça dela e invertendo as situações que a Vanessa acredita que
tudo aconteceu porque ela quis, porque ela deixou, porque ela é madura demais para a idade dela. Então em nenhum momento ela consegue se enxergar como vítima, em nenhum momento ela acredita que foi abusada, que tudo teve o consentimento dela, quando na verdade não foi bem assim. Então é bem pesado, porque a gente vê situações que ele fala, olha, eu não teria feito isso se você não quisesse. E ela nunca falou que queria, entendeu? Então a gente não tem como muito o que falar sobre, né? Então vai se passar no passado a história dos dois se envolvendo, tudo que aconteceu, de todos os problemas e conflitos, quando as coisas começaram a vir à tona na sua adolescência, mas eles tinham que cobrir o rastro para ninguém desconfiar de nada. Então acaba que a Vanessa leva toda a culpa, ela que é a humilhada da história e tudo. E no presente, a Vanessa já adulta, ela é uma adulta toda problemática, faz terapias, mas a gente vê que ela é toda quebrada, que a alma dela, ela não consegue lidar com tudo aquilo que aconteceu com ela, não consegue aceitar tudo aquilo, e ela só consegue ver aquilo de uma forma, que foi amor. Ela não é feliz, a gente sabe que ela não é feliz, ela faz a terapia e tudo, mas assim, a gente vê que ela não tá bem, ela não ficou bem depois de tudo que aconteceu, até porque ela manteve relação, ela manteve contato com esse professor durante todos e todos esses anos. Então a gente vê que isso não fez nenhum bem para ela. E aí nesse presente aquele impasse, se ela participa e denuncia esse professor, ou se ela fica quieta e não fala nada, deixa como está, até porque muitas das vezes quando acontece esse tipo de situações, ela desconfia das próprias garotas, ela ficou tão traumatizada, tão mexida, tão quebrada com tudo aquilo, que ela vê as situações assim, ela acha que é normal, que elas queriam, que não foi abuso, que não foi estupro, que não foi nada do tipo. Então é um conflito bem grande. E assim, eu não vou dar muitos detalhes para vocês poderem ler a história e ver o que acontece, tanto com ela como com o professor. E, gente, é isso. Resumidamente, a história é essa. Eu acho que ficou a pior resenha que eu já fiz na vida, porque eu não consigo falar desse livro e transmitir tudo que aconteceu. Mas agora eu vou falar para vocês algumas frases e as citações que mais me marcaram durante a leitura. E eu espero muito que vocês entendam e compreendam. Então, assim, eu vou falar do livro inteiro de citações. Então, fica à vontade se você não quiser ver essa parte, porque vai falar sobre o livro todo, né? Então, aqui a primeira citação que eu marquei foi de uma frase na página 34, que o professor está falando durante a aula. Se vocês levarem só uma coisa desta aula, levem o fato de que o mundo é feito de histórias, que se interpõem infinitamente, cada uma delas válida e verdadeira. Então, na página 74 é no presente. E aí o fato de agora ela já estar mais adulta e mesmo assim tendo um relacionamento com um cara muito mais velho que ela, tipo, não é nada agora que ela é adulta, sabe? Não quer dizer nada. Então aqui fala que damos um selinho de despedida e o barista no balcão segue contando as gorjetas da caixinha. O velho, perto da janela, continua suas palavras cruzadas. O fato de ele me beijar costumava ser lenha para uma fogueira de boatos que se espalhavam feito um incêndio na mata. Agora, quando nos tocamos, o mundo nem sequer repara. Eu sei que deveria haver liberdade nisso, mas a única sensação que tenho é de perda. E aí aqui no passado, na página 80, a Vanessa, ela está, ela está querendo atenção, ela está querendo ser amada, então esse professor demonstra tudo isso para ela, então ela fica fascinada por ele, né? E aí ele começa a jogar com os sentimentos e tal, e aí então ele fica fazendo aqueles joguinhos para ela se interessar por ele e tal. Por isso estou impaciente, talvez até desesperada. Quero que alguma coisa aconteça, o que parece mais provável num evento como aquele, onde os limites são temporariamente borrados, com alunos e professores jogados num recinto mal iluminado.
Na verdade, não estou ligando para o que possa ser a outra coisa. Outro toque, um elogio, não importa, contanto que ele me diga o que quer, o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa. Na página 89, ele deu um poema para os alunos, para eles discutirem e tal. E ele fala que, segundo ele, ao acreditarmos que a vida contém infinitas possibilidades, nós afastamos a verdade horrorosa de que viver é apenas avançar no tempo, enquanto o relógio interno faz a contagem regressiva para o último instante final. Aqui na página 96, e aí ela já está tão fascinada por ele porque ele é um professor e ele está lutando para não se apaixonar por ela, por uma aluna. E aí ela pensando, eu vejo com muita clareza agora, entendo como deve ser solitário para ele querer a coisa errada, a coisa má, enquanto vive num mundo que com certeza o transformaria num vilão caso descobrisse. Aqui na página 100. Ele tira a mão de debaixo da minha saia, escorrega feito um líquido para fora da cadeira e até o chão. Ajoelhado na minha frente, apoia a cabeça no meu colo e diz, eu vou estragar você. Eu quero ser uma presença positiva na sua vida, diz ele. Alguém de quem você possa se recordar com afeto. O velho professor engraçado que estava pateticamente apaixonado por você. Mas manteve as mãos no bolso e foi um bom menino no final. Pateticamente apaixonado por você. Assim que ele diz isso, eu me transformo numa pessoa por quem alguém está apaixonado. Não apenas um menino idiota da minha idade, mas um homem que já viveu uma vida inteira, que fez e viu tanta coisa e ainda me acha digna do seu amor. Sinto-me forçada a ultrapassar o limite, catapultada para fora da minha vida normal para um lugar onde é possível homens adultos estarem tão pateticamente apaixonados por mim a ponto de se ajoelharem aos meus pés. Na página 111, eles estão conversando e ele fala que ele não quer que ela se sinta coagida e ela falou que ela não está se sentindo. Ele falou, não mesmo? Que bom. E aí ele fala, é você quem está no controle, Vanessa. Você decide o que a gente faz. E aí ela refletindo, eu me pergunto se ele acredita mesmo nisso. Foi ele quem tocou em mim primeiro, que disse querer me beijar, que me falou que estava apaixonado. Todos os primeiros passos foram dados por ele. Eu não me sinto forçada e sei que tenho o poder de dizer não, mas isso não é o mesmo que estar no controle. Mas talvez ele precise acreditar nisso. Talvez haja toda uma lista de coisas na quais ele precisa acreditar. Eu sei que gostou, mas não foi confuso? Ele se vira para mim. Deve ter sido. Eu não gostei de fazer isso, de agir sem conversar primeiro. Conversar sobre absolutamente tudo é o único jeito de redimir o que a gente está fazendo. E aí aqui, nessa mesma página, 119, eles estão juntos, né, na cama, e aí ele fala, ele pede permissão para tudo que faz. Posso? Antes de tirar completamente o top pela minha cabeça. Tudo bem? Antes de puxar minha calcinha para o lado. Depois de um tempo, ele passa a pedir permissão depois de já ter feito a coisa sobre a qual está perguntando. Então, ele pedia permissão, mas já tinha feito tudo aquilo, sabe? Na página 132, no presente, ela lembrando. Eu nunca teria feito aquilo se você não quisesse tanto, dissera ele. Parece uma ilusão, que menina iria querer o que ele fez comigo? Mas é a verdade. Quer alguém acredite, quer não. Atraída por aquilo, por ele. Eu era o tipo de menina que não deveria existir, a louca para se jogar na frente de um pedófilo. Página 164. Ele espera a minha resposta, espera eu dizer que sim, que eu sou essas coisas, mas o que descreve não é algo que eu já tenha pensado sobre mim mesma. E a lembrança de que eu corri atrás dele também parece errada. Ele me deu livros antes de eu ter lhe dado qualquer poema. Foi ele quem falou que queria me dar um beijo de boa noite.
que meu cabelo tinha a cor das folhas de bordo vermelho. Isso tudo aconteceu antes mesmo de eu me dar conta do que realmente estava se passando. Então penso nele insistindo que quem está no comando sou eu e que ele não liga para os casos inexistentes que eu tive antes dele. São coisas nas quais ele precisa acreditar para suportar a si mesmo, e seria cruel se eu as rotulasse como mentira. Então a gente vê aqui que ele manipula ela para ela acreditar que foi sempre ela que deu o primeiro passo e que ele só fez tudo aquilo porque ela quis e porque ela chegou primeiro, sabe? E ela sabe que não foi assim, mas ela prefere acreditar nessa mentira porque ele foi a única pessoa capaz de amar ela, sabe? Na página 208. Antes de ir embora, olho por cima do ombro e o encontro em pé no gramado escuro, sua silhueta iluminada pela luz das janelas da sala. A gratidão irradia dele para dentro de mim e me enche de amor. É isso que significa ser altruísta. Penso, ser boa. Como algum dia já me considerei impotente, se só eu tenho o poder de salvá-lo. Então ele vai ficar no pé da Vanessa, porque para que ela mantenha em segredo tudo que aconteceu e que acontece entre eles. Porque ela tem o poder de acabar com a vida dele e ela não quer isso. E nem ele, né? Então ele precisa persuadir, ele precisa entrar na mente dela e falar tudo aquilo que ela precisa ouvir para ela ficar de boca fechada. Então aqui na página 297, Strain me pergunta se eu ainda estou com raiva. Estamos na cama dele, os lençóis de flanela úmidos sob nosso corpo suado. Encaro a janela aberta e ouço o barulho de carros e pedestres, a imobilidade perfeita da casa dele. Estou cansada de ele me perguntar isso, da sua necessidade insaciável de ser tranquilizado. Não, eu não estou com raiva. Sim, eu te perdoo. Sim, eu quero isso. Não, eu não acho que você seja um monstro. Eu estaria aqui se não quisesse? Pergunto como se a resposta fosse óbvia. Ignoro o que paira no ar acima de nós. Minha raiva, minha humilhação e minha mágoa. Elas sim parecem ser os verdadeiros monstros. Todas essas coisas indizíveis. Aqui na página 307, por que essa histeria toda? As acusações que não param. É tipo um movimento, não é? É assim que as pessoas estão chamando. E quando a gente vê um movimento com tanta energia, é natural querer participar. Mas para ser aceita nesse movimento, é preciso que algo horrível tenha acontecido com você. O exagero é inevitável. Além do mais, é tudo muito vago. As palavras são fáceis de manipular. A agressão pode ser qualquer coisa. Ele poderia ter dado só um tapinha na perna delas ou algo assim. Então, a garota está procurando ela, porque ela sabe de tudo que aconteceu, que não foram apenas boatos. E ela quer que a Vanessa participe, que denuncie tudo que aconteceu. Mas ela não acredita nisso. E aí a outra garota pergunta, mas se ele era inocente, como você explica ele ter tirado a própria vida? Porque ele se matou, depois que tudo veio à tona, começou os julgamentos, ele se matou. E aí ela fala que ele sempre falou que preferia morrer a passar a vida rotulado como pedófilo. Quando essas acusações surgiram, sabia que todo mundo ia partir do princípio de que ele era culpado. Você sente raiva dele por ter se matado? Não. Entendo por que ele fez isso. E sei que a culpa é pelo menos parcialmente minha. Então a Vanessa se sente culpada por tudo aquilo. Ela não acredita que ele seja um pedófilo, que ele seja um monstro, que ele não foi culpado de nada daquilo que ele fez. Se um homem normal dá um tapinha no joelho de uma menina, não tem nada demais. Mas se um homem que foi acusado de pedofilia faz isso, as pessoas vão ter uma reação desproporcional. Então não, eu não sinto raiva dele, sinto raiva deles. Sinto raiva do mundo que o transformou em um monstro, quando tudo o que ele fez foi ter o azar de se apaixonar por mim. E na 309, por alguns segundos fico sem palavras, incapaz de pensar em outra resposta, além de: eu entrei na sala de aula dele, eu existi, eu nasci.
Ela acredita que tudo foi culpa dela. Na página 366, eu não me vejo como vítima. Eu sabia no que estava me metendo. Eu quis. Você tinha 15 anos. Mesmo aos 15 anos. Continuo falando, me justificando, e as palavras escorrem de mim. As mesmas frases de sempre. Ele e eu éramos duas pessoas sombrias que ansiavam pelas mesmas coisas. Nosso relacionamento foi terrível, mas nunca abusivo. Quanto mais alarmada a expressão de Taylor se torna, mais eu insisto, quando digo que o que ele e eu tivemos foi o tipo de coisa da qual as grandes histórias de amor são feitas. Ela leva as mãos à boca como se estivesse prestes a passar mal. E para ser totalmente sincero, digo, eu acho que o que você e essas jornalistas estão fazendo é bem escroto. Parece desonesto. Tem coisas que você diz sobre ele que não se encaixam com o que eu sei que era verdade. Você acha que eu estou mentindo? Acho que você está fazendo ele parecer pior do que era. E essa frase aqui que mexeu também muito. Porque ela está em negação, ela não acredita que ele tenha feito nada disso, nada disso. Tudo bem, não precisa ter pressa. Ela fala para a psicóloga dela, depois de muito tempo ela desabafa e conta tudo o que aconteceu. E ela fala que ela não posso soltar o que estou segurando há tanto tempo, você entende? Eu simplesmente preciso muito que seja uma história de amor. Preciso muito que seja isso. Eu sei. Porque se não for uma história de amor, então o que é? É a minha vida. Isso tem sido a minha vida inteira. Ela fica em pé ao meu lado enquanto eu digo que sou triste. Muito triste. Palavras pequenas, simples, as únicas que fazem sentido enquanto aperto meu peito feito uma criança e aponto para onde dói. Gente, essa situação dá muita vontade de abraçar ela, de pegar tudo aquilo que ela passou e... Gente, como que pode umas coisas assim? A página 403, a orientadora, tudo, tá conversando lá com ela. Vanessa, ao longo dos anos eu percebi pelas coisas que você escreve que algo aconteceu com você no ensino médio. Acho que talvez seja isso mesmo que esteja abalando você agora. Ela aguarda e suas sobrancelhas se erguem como se me incitassem a contar. Acho que é esse o custo de contar, mesmo disfarçado de ficção. Depois que você conta, é a única coisa a seu respeito com que qualquer pessoa vai se importar. Isso define você, quer queira, quer não. E aí, depois que veio à tona que eles colocaram o nome da escola, de tudo isso, a escola soltou uma nota falando que nada disso aconteceu, que não tem provas e tal, assim, né? Querendo aliviar pro lado deles. Aqui fala que nós concluímos que, embora uma má conduta de cunho sexual possa ter ocorrido, a investigação não encontrou nenhum indício crível de abuso sexual. Então, a escola está tentando passar o pano. E aí ela fala que a escola, os professores, todo mundo vai passar por um treinamento sobre assédio sexual. E aí eu achei muito importante isso que eles falaram. Mas o que eles fizeram quando confrontados com situações nas quais de fato poderiam ter feito a diferença? Tipo, o que essas pessoas poderiam ter feito, a escola, o que ela poderia ter feito? Porque eles tinham noção do que estava acontecendo e não fizeram nada. Quando ouviram falar sobre as excursões de camping que o professor de história fazia anualmente com suas alunas, quando orientadores levavam alunas para a casa deles, tudo isso parece uma farsa, porque eu vi como as coisas acontecem. Vi a rapidez com que as pessoas jogam as mãos para o alto e dizem, às vezes acontecem. Ou mesmo que ele tenha feito alguma coisa, não pode ter sido tão ruim assim. Ou o que nós poderíamos ter feito para impedir? As desculpas que inventamos para os outros são absurdas, mas não são nada em comparação com as que criamos para nós mesmos. E na última página, na 427, ela adotou um cachorrinho, né, um cachorro, e aí é ele que está ajudando muito ela. É uma verdade difícil que traz consigo a tristeza e a alegria. Jo, que é a cachorrinha dela, abre os olhos e me observa sem levantar a cabeça. Ela vive me observando, minha expressão e meu tom de voz. Vive reparando tudo em mim. Quando eu começo a me afastar mentalmente, né,
Ela bate com o rabo na almofada do sofá como se fosse o rufo de um tambor, as batidas de um coração, um ritmo de aterramento. Você está aqui, diz ela, você está aqui no presente, sabe? Então eu achei muito legal, gente. Eu não gostei muito dessa resenha que eu fiz, eu acho que não ficou boa o suficiente, mas eu espero muito que vocês tenham conseguido sentir tudo que eu senti lendo esse livro. Realmente é um livro muito pesado, mas que eu acho muito válida a leitura pra gente se posicionar melhor diante das situações, diante das dores e situações sofridas pelas pessoas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você leu, o que você achou. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até. Tchau!